Hoje, para Dia dos Ramos, Today is the Palm Sunday. gostaria de ler o texto tirado de Lucas 19, And for this, I'd like to read the text which can be found in Luke 19. e fala o seguinte, começando com o versículo 37, And it says the following, starting with the verse 37. falando de Jesus, falou quando ele já estava perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos começou a louvar a Deus alegremente e em alta voz por todos os milagres que tinham visto. As he was drawing near, already on the way down to the Mount of Olives, the whole multitude and his disciples began to rejoice and praise God with loud voice for all the mighty works that they had seen. Exclamavam, bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. Saying, blessed is the King who comes in the name of the Lord, peace in heaven and glory in the highest. Alguns dos fariseus que estavam no meio da multidão disseram a Jesus, Mestre, repreende os seus discípulos. And some of the Pharisees in the crowd said to him, Teacher, rebuke your disciples. E Jesus respondeu, eu lhes digo, respondeu ele, se eles não calarem, as pedras clamarão. He answered, I tell you, if they are silent, the very stones would cry out. Vamos orar. Let us pray. Deus, nós temos ouvido várias vezes esse texto, Lord, have listened this text many times. pelo menos nós que já frequentamos a igreja, At least those that we are attending the church for a while. e nós não queremos ficar cauterizados em nossos corações. And we don't want to be stuck in our hearts. Nós queremos que o Senhor fale conosco de uma forma nova, que possa inspirar, que possa alegrar os nossos corações. We ask you that you may speak to us in a new way, in a way that can rejoice our hearts. Obrigado, em nome de Jesus. Thank you, in Jesus' name. Amém. Amen. Você vê aqui que começa com os discípulos que falaram alguma coisa, que estavam animados em louvar o Senhor. And you can see it starts with the disciples saying something that were excited, praising the Lord. E depois nós temos a reação dos fariseus, And logo after, depois. and after that, you can see the reaction of the Pharisees. E depois você vê o comentário de Jesus, And then you see Jesus coming. que praticamente seria impossível calar as multidões, porque se eles não falassem, as pedras iriam clamar. Saying that it would be impossible to rebuke the multitude because if they wouldn't say anything, the very stones would cry out. Nesse texto, Jesus estava entrando em Jerusalém para celebrar a Páscoa. In this text, Jesus was entering Jerusalem to celebrate Easter. Geralmente na Páscoa teve mais ou menos 2 milhões de pessoas que participaram. At that time, you would see around 2 million people arrive in Jerusalem. O que aconteceu um pouco antes foi que Jesus havia ressuscitado Lázaro dos mortos. And a few days before that, you could see that Jesus has resurrected Lazarus. Ele havia restaurado a visão de 2 homens cegos. And he also restored the vision of 2 blind men. E ele viu a salvação de Zaqueu, que era cobrador de impostos odiado. And he also got the salvation to Zacchaeus, which was a tax collector that nobody likes. E quando você pode imaginar, quando Jesus entrava em Jerusalém, teve muita gente apertando ele. And you can imagine, when he was entering Jerusalem, a lot of people was kind of squeezing. E a esperança do povo é que muitos deles acreditavam em Jesus. And the hope of the people is because many of them would believe in Jesus. Só que eles tiveram uma esperança que o Jesus iria chegar como um rei mesmo. But their hope was that Jesus would arrive in Jerusalem as a king. Que o reino dele seria estabelecido na terra de Israel. That his kingdom would be established in the land of Israel. Ele salvaria o povo dos romanos. And he would relieve the people from the Romans. E os romanos seriam expulsos. And the Romans would be kicked out. Esse Messias traria prosperidade para o povo. And would bring prosperity to the people. E ele acabaria com todos os pecadores e pessoas que praticavam a idolatria. And he would get rid of all the sinners and all the idolatry.
E vocês que conhecem a história sabem que não foi isso que ele fez. And as you know, the story, that's not what happened. Quem entende o processo de Deus sabe que o reino de Deus chegou sim, mas começou em nossos corações. So if you understand God's process, you know the kingdom of God has arrived, but it starts in our hearts. E um dia ele vai ser rei sobre tudo. And one day he's going to be king over all. E só que esse reino começou já, o reino já foi estabelecido, Yeah, but this kingdom has already been established. mas isso foi estabelecido aqui. But was established here. E Jesus está querendo que a gente sempre fique pronto, procurando, esperando a volta dele. But Jesus wants us to be ready, expecting his return. Mas pensando sobre a multidão que teve essa esperança do Messias, I was thinking about the multitude that was waiting for the Messiah. e em muitas maneiras talvez fica difícil de entender, não podemos ficar muito duros com ele, In many ways, it's hard to understand. We cannot be so tough on them. porque esse conceito de Messias foi bem arraigado nos corações deles. Because this concept of the Messiah was really deep in their hearts. E teve algumas pessoas, na realidade uma minoria, que realmente acreditavam que esse homem é o Messias. And there was a few people that really believed that this was the Messiah. Mas o que aconteceu é que Jesus, quando ele entrou em Jerusalém, But what happens is that when Jesus entered o Jerusalem, povo achou que ele iria diretamente para o centro people were thinking that he would go directly to the e center seria estabelecido como rei. and would be turned to be the king. Só que não fez assim. But that was not to happen. Ele entrou num jumentinho, He entered sitting on a donkey, que foi um animal de paz. and that was an animal celebrating peace. O mais esperado seria um cavalo. But they were most expecting one horse. E ele não fez aquilo que o povo esperava. So he didn't do what the people expected. E a coisa triste é que aproximadamente 5 dias depois, o mesmo povo estava clamando: crucifique-o. And the sad that the same people 5 days later were crying out, crucify him. Mas pelo menos podemos tirar algumas lições daquilo que Deus quer para as nossas vidas, baseado na reação do povo. But at least you can find some lessons based on the reaction of the people. E fala assim no versículo 37, e toda a multidão dos discípulos começou a louvar a Deus alegremente e em alta voz. And on the verse 37 said, the whole multitude of the disciples began to rejoice and praise the Lord in loud voice. Me faz lembrar do livro de Apocalipse, And makes me remember the book of Revelation. quando fala que toda a criatura do céu e na terra, e debaixo da terra, do mar, e tudo que havia deles, disse o seguinte: So it says on the Revelation, all the creature that was running on the earth or under the sea was telling this following. aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. He who sits on the throne, for him might be the glory, the dominion, forever and ever. Esse tipo de louvor é aquilo que nós vamos conhecer no céu. So the same praise, that's what we're going to meet in heaven. E por isso é uma coisa que nós devemos lembrar que aqui na terra é o nosso ensaio. And now you got to remember that here on earth is our rehearsal. Quando a gente passa por tribulações, Deus está querendo que a gente saia de uma forma melhor do que nós entramos. When you go through tribulations, Jesus wants us to turn better than when we started. Como já falei, que nós como povo de Deus, nós devemos ser o povo mais alegre na terra. So we as a people, we got to be the most joyful people. On this earth. Logicamente, nós passamos por tribulações, é difícil. Logically, we can go through difficulties, it's hard. Mas a Bíblia fala que nós devemos louvar a Deus no meio de tudo isso. But we gotta praise the Lord in the midst of everything. E nós devemos contar por toda a alegria, contar que na realidade é um privilégio de passar por tribulações, sabendo que o Senhor está sob controle. And we should find this a privilege to go through all the tribulations, knowing that God is in control. O salmista falava assim, ele passava com a multidão do povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. The psalmist would say,
that the multitude and the people would guide him in the procession to the house of the Lord, shouting of joy, praise, and the multitude was on feast. Será que nós chegamos à casa de Deus aqui dessa forma? Have we arrived to the house of the Lord the same way? Eu confesso que eu não entro aqui com gritos de alegria. I confess that I don't enter here with. Às vezes nós entramos na casa do Senhor com um certo dever. We're not shouting when we come to the house of the Lord. Sometimes we come here. Eu vou para a casa de Deus porque é o meu dever e Deus quer que eu faça isso. And then we think that we should go to the house of the Lord because that's my duty and I should do it. Mas nós devemos ser um povo alegre. But we should be joyful people. E às vezes, eu creio que não é somente aqui, às vezes em casa também é importante louvar o Senhor. And not only here, believe that in our home we should also praise the Lord. Devemos tomar uma atitude de louvor em todo lugar. We should have an attitude of worship in every place we go. Eu não sei se para vocês, mas para mim é mais fácil, pelo menos eu acho que para a maioria, vamos dizer, é mais fácil louvar a Deus aqui na igreja do que sozinho em casa. I don't know for me, but sometimes it's easier to praise the Lord here at church than at home. Teve irmão Lawrence, que foi o nome dele. There was one brother called Lawrence. E ele descobriu um segredo de comungar com o Senhor no trabalho. And he had one secret on how he would have fellowship with the Lord while he was working. E envolvido, seja qual for o trabalho que ele estava fazendo, ele procurou cultivar a presença de Deus. So whatever work he was doing, he decided to cultivate the presence of the Lord. Ele falou, a oração dele foi: Senhor, concede-me tua graça para permanecer na tua presença. His prayer was, Lord, give me grace to remain in your presence. Então, enquanto ele estava trabalhando, ele estava falando baixinho com o Senhor. So while he was working, he was talking quietly to the Lord. E eu acho que essa mentalidade é uma mentalidade boa. And I think that this thinking is a good thinking. Quando a Bíblia fala, nós devemos sempre orar. As the Bible say, we gotta always pray. Às vezes as pessoas falam: mas como é que eu vou sempre orar? And people would think, how can I always pray? Eu acho que não é simplesmente falando com Deus. It's not only just speaking to the Lord. É uma atitude de estar na presença dele. It's an attitude to be in His presence. Onde constantemente nós sentimos que nós percebemos que Jesus está conosco. Where constantly we perceive that the Lord is with us. Porque a Bíblia fala que ele habita dentro de nós. Because the Bible said He dwells in us. Eu creio que Jesus quer se manifestar muito mais em nossas vidas do que nós deixamos. I believe that Jesus wants to manifest in our lives much more than we allow Him. Mas o problema é que às vezes nós ficamos tão agitados e tão focalizados em fazer as coisas do nosso jeito e trabalhar e sempre ocupados que a gente perde essa sensação da presença dele. So many times we're so agitated, so focused on the things we gotta do that we lose the sight of the things He wants E from como eu us. já falei com os irmãos, às vezes eu sinto que Deus está falando conosco: venha para cá, eu tenho um caminho melhor para você, eu posso te ajudar, posso ajudar. E a gente fala assim: depois, Jesus, depois, estou ocupado. Sometimes He's calling us, come to me, I can help you. And we say to Jesus, no, you should come later, I'll help you another day. Vamos falar um pouco sobre louvor também. So let us talk about prayer. Porque eu acho que me parece que a gente não entende muito o louvor. So sometimes we don't understand our worship fully. E eu não estou dizendo que eu sou um perito nessa área. And we are not very skilled on that area. Maybe. Mas às vezes a gente não sabe o que falar com Deus. Many times we don't know what to speak to God. E a gente fala: oh Deus, glória a Deus, glória a Deus, aleluia. E a gente falta palavras. And we say just glory to the Lord, hallelujah. We miss some words. Vamos pensar sobre um exemplo terrestre aqui. Let us think about one earthly example. Se você tem um pai ainda vivo e você valoriza o seu pai, So if you still have your dad living and you like your dad, talvez você chegaria e falaria alguma coisa com ele. and maybe you come to him and say something to him. Talvez no dia dos pais. Maybe a problem on Father's Day. Mas seria meio ridículo se você falasse com seu pai terrestre: But it would be kind of ridiculous if you talk to your earthly father. pai, você é um bom pai.
um bom pai, muito bom pai, bom pai. Saying, Father, you're a good God, a good father, a good father, a good father, very good father. Mas, Because everything. mas às vezes a gente faz isso com Deus. But sometimes do the same with God. Ó Deus, louvado seja o teu nome. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. And we say, praise be your name. And we say, glory to God, glory to God, glory to God. Eu creio que Deus aceita esse louvor. And I believe that maybe God accepts this kind of worship. Mas uma ideia seria talvez expressar o seu motivo para louvar a Deus. Or another idea would maybe express the reason you are worshiping. Os salmos ajudam a gente aqui. The Psalms help us a lot. A Bíblia fala, por exemplo, porque a tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios te louvam. Because it says, for your grace is better than life, and my lips will praise you. Como seria bom falar com Deus. Deus, muito obrigado por tua graça. E por isso eu te louvo, porque tu estendeste a tua graça para mim. You could say, God, I'm really thanking for your grace, and because of these you extend your grace over me. O salmista fala, eu te louvo com a lira, celebro a tua verdade, ó meu Deus. And the other psalmist would say, I praise you with the harp, celebrate your life, your truth, O Lord. Então podia falar com Deus, Deus, eu quero te louvar por causa da verdade. Tu me orientaste enquanto todo mundo está confuso sobre o que é certo e errado. Tu deste para nós a verdade. And Lord, I praise you because you have given us the truth. Maybe other people, they're just they're lost and trying to seek their lives, but you gave us the truth. E quantas vezes Deus já fez milagres em nossas vidas? And how many times God has Já tirou a gente de problemas graves. has pulled us out from very concerning O problems. salmista também fala, exaltar-te-ei e te louvarei o teu nome, porque tens feito maravilhas. And the psalmist will say, I will exalt you and I will praise your name because you have done wonders. Deus tem feito muitas coisas para nós, para cada um aqui. He has done a lot of things for us. Se você tem um relacionamento com Jesus, você poderia contar as bênçãos, nomeado um por um. If you have a relationship with God, you could name all the blessings one by one. Mas esse povo, você tem que admitir que eles tiveram corações mais ou menos certos. Eles estavam apoiando Jesus, estavam louvando ao Senhor. But these people, one day or another, they are trying to support Jesus and to be rejoiced. Isso é uma coisa boa. And that's a good thing. Nós devemos fazer a mesma coisa. We gotta do the same. Só que eles pararam e queriam crucificar Jesus depois. But the problem is that they stop this and they start to want to crucify Jesus later. Fala assim, começou a louvar a Deus alegremente em alta voz. And I was saying they start to shout in out loud. E eles tomaram ramos de palmeiras And they found palm trees, e eram símbolos de alegria. which are symbols of joy. E saíram ao encontro clamando, Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor e é o Rei de Israel. And they said, Hosanna, blessed is the one who came in the name of Jesus, who is the King of Israel. Nós devemos mais uma vez louvar a Deus. So we need one more time to praise the Também Lord. é bom adorar o Senhor. And it's also good to praise the Lord. Existem diferenças. So there are two different things. Louvor é com a boca. To worship just with our A mouth. adoração é com o coração. Adoration is with our hearts. Louvor fala sobre Deus. So worship talks about God. A adoração é para Deus. Adoration is for God. Louvor ousadamente declara coisas que Deus fez. So the worship tells things that God has done. A adoração humildemente se inclina diante de Deus. But adoration, we bow ourselves unto God. Louvor aplaude a Deus So the worship applauds the Lord por aquilo que Ele fez. for everything He has done. E a adoração honra a Deus por quem Ele é. Adoration honors God for who He As is. duas coisas são necessárias. And the two things are necessary. Nós devemos adorar o Senhor, devemos louvar ao Senhor também. So we need to adore the Lord and also Esse worship. povo louvaram a Deus por todos os milagres que tinham visto. And they praise the Lord for all the miracles they have seen. Pensa sobre tudo que Jesus fez na sua vida. Think about all the things that Jesus has done in His life. Quando ele entrou em Jerusalém, o povo lembrou de várias coisas que ele fez. When He entered Jerusalem, they remember many things He has done. Ele curou leprosos, He
cured the leprosy. alimentou milagrosamente milhares de pessoas, He fed miraculously many people. ressuscitou o filho de uma viúva dos mortos, He resurrected the son of a widow from the dead. fez murchar uma figueira, He withered a fig tree. abriu os olhos dos cegos, He opened up the eyes of the blind. acalmou uma tempestade He calmed down e mais coisas. and many other things. Vocês estão reconhecendo os milagres que Jesus já fez na sua vida. So do you acknowledge the miracles that Jesus has done in your life? Respostas de oração. Many answers of prayer. Hoje eu quero que vocês pensem sobre louvor e adoração a Deus. And tonight I want you to think about worship and adoration to Nós the Lord. temos muitos motivos para louvar ao Senhor. We have many reasons to worship the Lord. Até as crianças falaram sobre 10.000 razões. And even the children said about 10,000 reasons. Nós temos muitas razões para louvar o Senhor. We have so many reasons to Não worship. seja uma pessoa que fica, não, dia é horrível, tudo vai errado. Don't be that person complaining, saying, oh, everything's going to be wrong. Não, fala assim, graças te dou, Pai. Eu não entendo tudo que está acontecendo na minha vida, mas Tu és bom. But say to the Lord, Lord, I give you thanks. I don't know everything that's going on in my life, but I know that you're good. É interessante, às vezes, a gente fala sobre milagres. And sometimes you speak about O miracles. povo estava lembrando de milagres que ele fez. So people, they're remembering about the miracles. Gostaria de enfatizar um milagre que ele realizou. I'd like to highlight one miracle he did. Ele encontrou com um homem que nasceu cego. And he met one man that was a blind man since he was born. Encontrado em João 9. And you can find this in John 9. E os discípulos queriam saber quem pecou, esse homem ou seus pais, para que ele nascesse cego. The disciples wanted to know who has sinned, him or his father. Jesus falou nem os dois, é para a glória de Deus. And he says, none of them. That's only for the glory of the Se Lord. você conhecer a história, esse homem foi curado por Jesus. So if you see the story, this man was healed by Jesus. E os policiais, os fariseus chegaram assim: como é que você consegue enxergar? And the Pharisees came to him, how can you see right now? E com muita honestidade e simples ele falou: não, foi um homem. Ele chegou e falou que é para mim. Ele colocou lama sobre os meus olhos, falou com o pai: lave-se ao tanque de Siloé. Eu voltei, estou vendo. And humbly he said, so I don't know, a man came to me, he put some mud on my eyes and asked me to go to the Siloam tank to go E eles there. não queriam acreditar. But they couldn't believe it. E no final eles falaram que você está sem entendimento e excomungaram o homem. And then he said, you don't know anything, so they sent him out. Às vezes a gente para com essa história, And we just stopped the story there. mas o importante é que Jesus encontrou esse homem depois do milagre. But what's important here is that Jesus also found this man out. Fez questão de achar o homem So he went there to find this man. e fez uma pergunta para ele. And he raised a question for him. Perguntou: crês tu no Filho do Homem? He asked, do you believe in the Son of Man? E o homem cego, curado, disse: quem é, Senhor, para que eu possa crer? And the former blind man said, who are you who is him so I can believe? Jesus respondeu: já o tens visto e eu mesmo que falo com você. And Jesus responded, you have seen him and he is speaking to you. E aquele homem, naquela hora, ele dobrou os joelhos e adorou ao Senhor. And at that time he bowed his knees and he praised the Lord. Ele disse: creio, Senhor. And he said, I believe Jesus. O propósito dos milagres não é simplesmente para receber a bênção do Senhor. And the purpose of the miracle is not only to receive a blessing from the Lord. Na realidade é para exaltar Deus. And the reality is to exalt the Lord. Todos os milagres você vê que Jesus está ajudando pessoas, All the miracles you see, Jesus was helping people. mas o propósito na realidade era de mostrar que ele era o Messias. But the purpose was to show that he was the Messiah. Muitas vezes pessoas são abençoadas no processo, But in the process, many people get blessed too. mas nós devemos lembrar que o propósito é que Deus seja exaltado. But the purpose that the Lord may be exalted. E depois fala assim, eles exclamavam: bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. And then they said, blessed is the King who comes in the name of the Lord, peace in heaven and glory in the highest. Jesus chegou com uma autoridade divina, So Jesus came with heavenly authority. ele representou o Pai, And
he was representing the Father. É interessante que quando os magos chegaram do nascimento de Jesus, And when the priests they came on Jesus born, toda Jerusalém foi perturbado. the whole Jerusalem was having some trouble, agitated. E quando Jesus chegou agora para Jerusalém, But now when he entered Jerusalem, Jerusalém foi agitado. Jerusalem was Quase a mesma agitated. coisa. Almost the same thing. Quando Jesus chega, So when Jesus arrived, coisas mudam. the things Você changed. deseja que Jesus se manifesta mais na sua vida? Do you want that Jesus manifest himself more in Começa a your life? louvar a Deus. So start praising the Lord. Começa a fitar os seus olhos em Jesus. Start setting your eyes on Para de reclamar sobre os problemas. Him. Stop complaining about the problem. Começar a louvar a Deus. Start praising the Lord. Deus merece todo o louvor. He deserves all the worship. Alguém disse uma vez que se Jesus e Platão retornassem à Terra e dessem uma palestra no mesmo campus, ao mesmo tempo, quem você gostaria de ouvir? And then, if Jesus and Plato would come to the same university and give some speech, which one of them you would like to listen? Platão ou Jesus? Plato or Jesus? Platão falou sobre a verdade. So Plato uses you to speak about truth, Jesus é a verdade. but Jesus is the truth, Grande diferença. and that's a big O difference. mundo pode falar sobre vários assuntos, So the world can talk about many subjects, mas nós estamos falando sobre o Rei dos Reis, aquele que é o autor de tudo. but we are talking about the King of Kings, which is the author of E everything. pensa sobre o Rei dos Reis em nossas vidas. So just think about the kings O of próprio kings in our Filho lives. de Deus, ele colocou, o Espírito de Jesus está dentro de nós. The very Son of God came and put His Spirit in us, E nós temos toda a razão para nos alegrar. and we have all the reasons to rejoice. E fala assim, paz no céu. O povo falou, paz no céu e glória nas alturas. And they said, peace in heaven and glory in the highest. Me faz lembrar de Lucas 2, quando Jesus nasceu. Makes me remember about Luke 2, when Jesus was born. Quando chegou a multidão do exército celestial, And then a multitude of the heavenly armies. e isso foi depois que um anjo apareceu e falou sobre a notícia, que um rei nasceu. That was right after an angel came and he said that the king is born. Depois houve esse grande exército celestial e eles começaram a louvar a Deus. So this big heavenly army started to praise the Lord. E dizendo quase as mesmas palavras que o povo falou aqui. And saying almost the same words that the people are speaking here. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais Ele concede o seu favor. So glory to God in the highest and peace to the man which He's giving His favor to. Você está louvando a Deus? Are you praising the Lord? E depois os fariseus. And after that the Pharisees. Reação dos fariseus é triste. So the reaction of the Pharisees was really Esses sad. foram os diáconos, os líderes da igreja. So they were the deacons and the leaders of the church at that time. O povo que deveria saber mais sobre a lei. They should be the people who know more about the law. Mas eles ficaram com corações endurecidos. But their heart was O grande problema deles foi falta de fé. so their biggest problem was lack of faith. Recusaram crer em Jesus. And they refused to believe in Jesus. E parece que por causa disso eles ficaram totalmente cegos. And because of this, they were totally blind. Olha, Jesus vai se manifestar às pessoas que têm o coração de uma criança. So Jesus manifests Himself on the people who had the heart as a kid. Pode ser que você já estudou várias coisas, Maybe you have studied many things, mas não deixe o seu estudo atrapalhar a sua vida. but never let your study to mess up with your life. Quem entra no reino de Deus tem que entrar como um rei, como uma criança. If you enter the kingdom of God, you gotta be like a Vocês viram as child. crianças aqui? Have you seen the child? Eles estavam brincando, And they were playing, estavam cantando, they were singing, mas fazendo bagunça ao mesmo tempo. and messing around a little bit, Eles estavam nem aí. but they were not É a complaining about it. simplicidade de uma criança. And they were really simple. Crianças não são complicadas. So children are not E complicated. conseguem acreditar basicamente em qualquer coisa. And they can believe on most E everything. depois nós crescemos And then we grow up, e começamos a questionar tudo and then we start to question everything. e ficamos com muito mais dificuldades em crer. And then we have
much more struggles in believing. Passa tempo na palavra de Deus. So spend time in the Word of the Lord. Toma uma atitude a dizer que se Jesus falou, se Deus falou, eu creio. So take an attitude saying that if the Lord said, I believe in that. Sempre começa com a verdade So always start with the truth. e depois você toma uma atitude de crer na verdade. And then you start having an attitude of believing this truth. A última coisa que vem, que aparece, são os sentimentos. And the last thing we can find are the sentiments. Sentimentos não são confiáveis. Sentiments are not trustworthy. Às vezes a gente inverte. And sometimes we invert the Nós process. queremos chegar a Deus através dos nossos sentimentos. We want to go to Jesus through our sentiments. E quando a gente não sente, a gente questiona Deus. And if you're not feeling, we start to question God. Jesus está procurando adoradores And Jesus seeking for que daughters estão adorando ao Senhor em verdade, em espírito, who can adore Him in spirit. e pessoas que dizem, Jesus, eu não importo o que eu sinto. And people who can say, Jesus, I don't care about what I feel. Eu creio na Tua palavra. I believe in your word. Tu falas que Tu és a verdade. You say you are the truth. Tu falas que a verdade me libertará. And you said that the truth will free me E up. por causa dessa palavra eu creio. And because of this word, I believe. Sentimento ou não, eu creio. Feeling or not, I believe. Às vezes isso vai ser, eu acho que quando nós começamos a chegar mais perto dos finais dos tempos, And I think when you start to feel this, it's going to be more throughout the end of the days. que é capaz que vai ser a única coisa que te segura. And maybe that's going to be the only thing that's going to hold you up. Porque Jesus disse que quando o Filho do Homem voltar, porventura achará fé na terra. Because Jesus said, when the Son of Man come back, would he find faith in this earth? Ele vai achar fé em nossas vidas, Will he find faith in our lives? se você começar agora. But yes, but if you start now, Firmemente plantados na rocha de Jesus, eu não vou me mover. firmly rooted on the rock that is Jesus, I won't move. Mas os fariseus, cheios de incredulidade, But the Pharisees not believing, eles falaram assim no meio, mestre, repreende os teus discípulos. and they said, Master, please rebuke your disciples. Imagina se os fariseus entrassem aqui quando as crianças estavam com maior simplicidade adorando ao Senhor, cantando. Imagine the Pharisees were here when the children start to enter praising the Lord. Se eles falassem com Vladimir, Senhor, para com essas crianças, isso é blasfêmia. And they would come to Vladimir and say, yeah, please stop these kids, that's blasphemy. Eles que consideraram o louvor que o povo estava fazendo blasfemo. So they considered that praise as a blasphemy. Eles não conseguiram parar a multidão. So they could not stop the O multitude. povo estava animado. The people were excited, E eles certamente não creram em Jesus. and they certainly didn't believe in Jesus. Nós devemos ser pessoas que louvem ao Senhor. And we should be people that praise the Lord, São como os pássaros. like the birds. Os pássaros cantam porque são feitos para cantar. The birds sing because they're made for it. Os pássaros têm uma coisa chamada siringe ao invés de laringe. And the birds has something called Syringe. syringe instead of the larynx. Yeah. É um órgão produtor do som de um pássaro. Which is an organ that produces the sounds. E nós devemos cantar como os pássaros. And we should sing like the birds. Sim, quando eu estou meio desanimado ou triste, eu só preciso ouvir os pássaros cantar lá fora. When I'm a little down the weather, I just need to listen to the birds singing outside. E às vezes, com mais facilidade, eu posso observar os pássaros And maybe because of that, I can observe the birds. e começar a pensar, olha, os meus problemas não são tantos. And start to think now, my problems are not that big. Esses pássaros que Jesus fez, que Deus fez, não se preocupam em nada. These birds that the Lord did, they don't worry about Deus anything. cuida de todos eles. And the Lord is taking care of all of them. Eles cantam com alegria. They are singing with Posso, joy. por que eu não posso fazer igual? Why can't I do the same? Por que eu não posso me alegrar e cantar ao Senhor? Why can't I be happy and praise the Lord? Não sejam como os fariseus. So do not be like the Pharisees. Seja como os pássaros. Be like the birds. Nós devemos louvar ao Senhor. We should praise the Lord. Jesus disse, eu lhes digo, respondeu ele, se eles se calarem, as pedras clamarão. And Jesus answered,
I tell you, if these were silent, the very stones would cry Declaração out. muito forte. There is very strong A statement. Bíblia fala que os céus e a terra são exortados a louvar o Senhor. And the Bible says the heavens and earth should praise the Lord. Os mares e tudo quanto nele se move, são exortados a louvar ao Senhor. The seas and everything that moves in it should praise the Lord. O sol, lua e estrelas luzentes são exortados a louvar o Senhor. The sun, the moon, the stars should praise the Lord. Os céus e as águas que estão acima do firmamento são exortados a louvar o Senhor. The heavens of heavens, the waters above the earth should praise the Lord. E todo ser que respira é exortado a louvar o Senhor. And all breathing thing that breathes should praise the Lord. Jesus, o nosso Rei, chegou. So Jesus, our King, Nós is here. temos todo motivo para louvar a Deus. We have all the reasons to praise the Vamos Lord. louvar a Deus alegremente, So let us praise the Lord of joy. falando como povo. Like the people that Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. saying, blessed is the King who comes in the name of the Lord. Como falei, a multidão infelizmente não conseguiu entender o propósito de Jesus. But as I said, the multitude could not understand the purpose Ele of Jesus. entrou em Jerusalém em 5 dias, aproximadamente 5 dias depois, eles queriam crucificar a Jesus. Falaram, o mesmo povo, And after he entered Jerusalem, the same people wanted to crucify him 5 days later. porque ele não salvou o povo como eles queriam, Because he didn't rescue the people as they wanted. não estabeleceu seu reino, He didn't establish his kingdom. não estabeleceu seu trono, He didn't establish his não throne. destruiu os adoradores de ídolos, Didn't destroy the adorers and não idols. acabou com os pecadores. Didn't kill the sinners. Será que nós não somos assim? Aren't we like this? Louvamos ao Senhor quando tudo vai bem, We only praise the Lord when everything is good. mas resmungamos quando Ele não nos abençoe. But we start to complain when He's not blessing us. Não é assim, It's not não like deve this. ser assim. It should not be like Jesus, this. o Rei, chegou So Jesus the King e nós is arrived, devemos alegremente louvar o nosso Senhor sempre. and we should always praise the Lord. Vamos ser um povo alegre? Let us be a happy people. Amém. Amen. Vamos orar. Let us pray. Senhor Deus, nós queremos ser um povo alegre. Dear God, we want to be a happy people. Deus, Tu tens dado para nós todo motivo para Te louvar. You have given us all the reasons to praise E you. nós não queremos ser um povo de Deus triste e abalado, cheio de problemas e sempre reclamando. We don't want to be a people sad, shaken, full of problems, and always complaining. Deus, eu sei que louvor muitas vezes precisa simplesmente ser uma decisão. And we know that worship gotta be simply a decision. Mas como esse irmão Lourenço, ele aprendeu, eu peço que nós também podemos cultivar um tipo de tabernáculo entre o Senhor e a nossa vida. In the same way as his brother Lawrence learned how to praise you, we should grow a tabernacle of way to praise you. Às vezes eu me lembro que eu falei com um homem que sempre andava ao trabalho mais ou menos 1 hora de distância, ele levou mais ou menos 1 hora. And I remember the story of this man. He used to walk 1 hour until he got to his work. Eu animei o homem que deveria usar o carro dele como se fosse um lugar, uma cabine onde ele poderia louvar ao Senhor enquanto ele dirigia. And then I said to that man, he would praise the Lord in that car as he was driving. E Deus, eu peço que nós possamos ser assim, And I asked that we might be like this, louvando o Senhor no trabalho, praising you in our louvando o work, Senhor no carro, praising you in our louvando car, o Senhor quando as coisas não são exatamente confortáveis. praising you when the things are not necessarily comfortable. Deus, ensina-nos a cultivar esse espírito de louvor e adoração. Teach us to cultivate this feeling of praise and adoration. Porque Jesus, Tu chegaste, So because you have arrived, o reino de Deus foi estabelecido, the kingdom of God has been e established, Tu és o nosso Rei, and you are our King, e Tu estás sob controle. and you are in control. Obrigado, Senhor. Thank you, Lord. Amém.